Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lorena Campos, estou aqui para falar com você a respeito da nova resolução que aborda o processo de enfermagem. Bom, nós tivemos uma atualização aí anteontem, na verdade ontem, dia 24 de janeiro de 2024, e aí essa atualização trouxe uma nova resolução, que é a 736 de 2024. Essa nova resolução fala especificamente a respeito do processo de enfermagem, as suas etapas, traz conceitualmente o que é cada etapa, o que significa cada etapa e atualiza, portanto, a parte da Resolução 358 de 2009 que fala sobre o processo de enfermagem. Então, na verdade, a Resolução 358 de 2009 ela não foi totalmente revogada. A parte inicial a respeito do processo de enfermagem vai ser ajustada conforme a resolução atual, que é a 376 de 2024. Bom, algumas situações modificaram nessa nova resolução e nós vamos entender primeiramente qual foi a necessidade de mudança dessa resolução, o que incentivou a mudança para novos termos enquanto processo de enfermagem, para nova nomenclatura em relação às etapas do processo de enfermagem. Então, nós vamos entender qual o fundamento disso. Primeiro ponto, nós temos, na verdade, um mundo que é volátil, um mundo complexo, um mundo com incertezas, grandes desafios da atualidade levam aí à necessidade de reconstrução de novos padrões de atendimento, de nova forma de pensar, de nova forma de agir, de utilizar inovações e considerar com toda certeza os aspectos éticos do atendimento ao nosso paciente, ao ser humano. Além disso, nós temos aí uma perspectiva de construção científica, continuidade da construção científica da enfermagem. A gente tem aí um foco nos resultados, nós trabalhamos novas competências, nós trabalhamos aí novos modelos gerenciais e assistenciais para o melhor atendimento ao paciente, nós padronizamos linguagem para haver uma melhor comunicação entre a equipe, um melhor entendimento a respeito do que está acontecendo com o nosso paciente, a respeito do que esperamos com aquele paciente. Autodesenvolvimento e autoconhecimento da nossa ciência sempre estão aí em voga. Nós temos, por exemplo, perspectivas que foram traçadas para a enfermagem do século XXI e todos esses pontos que eu acabei de mencionar são pontos que são considerados para uma boa ciência do século XXI, uma boa enfermagem do século XXI. Então, constantemente, nós temos trabalhado buscando um melhor foco no resultado, buscando desenvolver novas competências, buscando desenvolver novos modelos gerenciais e assistenciais e, com toda certeza, clarear as informações a respeito desses modelos gerenciais e assistenciais, que são passo a passo, digamos assim, de como vamos olhar para o nosso paciente, encontrando as suas necessidades de intervenção. Então, a enfermagem, ela lida com muitos déficits, infelizmente, com muitas dificuldades que impedem vários desses aspectos que eu acabei de citar desenvolverem adequadamente e, por consequência, nós temos desenvolvimento contínuo e adequado da nossa ciência. E, com toda certeza, nós tentamos ajustar o máximo possível para garantir um atendimento da enfermagem para com a população de modo adequado. Bom, essa é a fundamentação básica que nós encontramos para que a mudança da resolução que aborda o processo de enfermagem acontecesse. Então, nós temos, diante dessas circunstâncias, nós temos aí a proposta de modificação desses tópicos de processo de enfermagem e sistematização da assistência de enfermagem. Esse outro ponto, sistematização da assistência de enfermagem, também é fundamental para a mudança, na verdade, para o surgimento de uma nova resolução que aborda o processo de enfermagem de forma apartada da sistematização da assistência de enfermagem. Então, as pessoas perguntando, e aí, sai, não existe mais?
Existe. SAI significa gerenciamento, e aí havia uma grande confusão trazendo gerenciamento de forma geral, que transcende o cuidado direto ao paciente, juntamente com o instrumento que de fato é o cuidado direto ao paciente, que é o processo de enfermagem. Então, corriqueiramente, talvez você já tenha ouvido falar várias vezes, as etapas da SAI, o diagnóstico é uma das etapas da SAI, e isso não procede, tá? Então, esse termo sistematização da assistência de enfermagem é um termo que só aqui no Brasil nós encontramos, que vem aí de muitos anos, vem lá de outras teóricas, né? Nós temos Wanda falando sobre esse termo, a sistematização da assistência de enfermagem, e infelizmente é um termo brasileiro com aplicabilidade brasileira e que infelizmente não está alinhado com a terminologia universal. E é a terminologia que nós utilizamos para continuar tendo um norte de ajustamento e crescimento da nossa ciência. Então, esse também foi um dos motivos que levou a uma nova resolução abordando apenas processo de enfermagem, apartando aí sistematização de processo de enfermagem. É óbvio que o processo de enfermagem é um instrumento gerencial, mas um instrumento gerencial de assistência direta. Então, eu vejo diretamente, eu toco diretamente no meu paciente, digamos assim, lembrando que paciente é indivíduo, família e coletividade, e eu identifico as necessidades daquele paciente, me planejo para que aquelas necessidades sejam modificadas e atendidas. Quando eu falo em sistematização da assistência de enfermagem, nós estamos falando algo que transcende ao cuidado direto ao paciente. O que é isso? Vai além do cuidado direto ao paciente. Vai abordando, por exemplo, o gerenciamento de pessoas, vai abordando o gerenciamento de insumos, vai abordando o gerenciamento de recursos materiais e humanos. Então, tudo que aborda gerenciamento como um todo, transcendendo o cuidado direto ao paciente, é considerado sistematização da assistência de enfermagem, é considerado gerenciamento. Então, Lorena, SAI acabou? Não, nós aplicamos SAI dentro do nosso hospital, dentro da nossa assistência ao paciente. Se você é um gestor, você aplica sistematização da assistência de enfermagem. Se você é um enfermeiro líder, você aplica SAI. Se você é um enfermeiro assistencial, você aplica SAI, porque nós estamos continuamente gerenciando cuidados, gerenciando processos, gerenciando recursos, e isso significa sistematização da assistência de enfermagem. O processo de enfermagem, um instrumento que permite o cuidado direto ao paciente, o tocar no paciente, identificar diretamente as suas necessidades, gerenciar, produzir e gerenciar cuidados diante das necessidades levantadas pelo atendimento do enfermeiro, tá? Então, essa resolução, que é a 736 de 2024, 24, ela traz aí algumas perspectivas fundamentais. Primeiro, que nós precisamos entender que o foco do trabalho da enfermagem é a produção e gestão do cuidado, realizada com autonomia, competências e princípios éticos, tá? Então, o cuidado de enfermagem, ele é fundamentalmente autônomo da enfermagem. Por isso que o nome é cuidado de enfermagem. Nós temos aí o cuidado colaborativo, pautado nas atividades, por exemplo, trazidas pela equipe médica, as necessidades apontadas pela equipe médica e prescritas pela equipe médica. Nós temos os cuidados que são pautados em protocolos, isso também nós vamos realizar as atividades, intervenções nesse aspecto. E a nova resolução, inclusive, traz muito bem definido isso, né? Esses 3 pontos que eu acabei de mencionar, que são as atividades de enfermagem específicas e autônomas, as atividades colaborativas e as atividades pautadas em protocolos. Isso é nada mais do que o modelo tripartite da prática de enfermagem que eu tanto falo lá na nossa página do Instagram. Em continuidade, pessoal, nós precisamos entender que nós, enfermagem,
o enfermeiro principalmente, porque é ele a parte central da produção e gerenciamento de cuidados, precisa desenvolver criatividade, precisa estar em constante aprendizagem, constante autorregulação, e por isso faz muito sentido uma nova resolução sobre o processo de enfermagem, ajustando principalmente linguagem, como eu acabei de mencionar, e ajustando entendimento para que, de modo mais adequado, seja implementado o processo de enfermagem. Então, quais foram, Lorena, as principais alterações que nós podemos observar? Primeiro, linguagem. Modificou-se a linguagem, deixando ali uma linguagem mais simples, mais informativa, de uma compreensão mais facilitada. Nós sabemos que existia uma dificuldade, talvez continue existindo por algum período de tempo, até novamente nós ajustarmos esse conhecimento, em relação à sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem. Na nova resolução você não vai encontrar o termo sistematização da assistência de enfermagem, porque trata-se apenas do processo de enfermagem. Não sei se vai existir uma outra resolução falando de gerenciamento, deixando claro o que são os processos de gerenciamento. Não sei se a 358 vai ser retirado ali as questões do processo de enfermagem ou vai ser mantido de forma atualizada. Nós não sabemos, de modo que até agora, 25/1 de 2024, a resolução não foi revogada, não teve nenhum tipo de atualização. Se você entrar no site agora, você vai ver que a resolução ainda está tal qual antes estava, mas já foi publicada a nova resolução, que é a atual que nós temos, que é a 736 de 2024. Bom, então a linguagem foi um ponto fundamental, mudança de linguagem, ajuste de linguagem, facilitação para a compreensão através da linguagem. Depois nós temos aí 15 novos considerandos. Toda resolução, se você pega para ler, é interessantíssimo você observar os considerando. Considerando, por exemplo, a resolução COFEM 429 de 2012, que dispõe sobre o registro das ações dos profissionais no prontuário do paciente, outros documentos próprios. Considerando a resolução 727 de 2023, que atualiza a norma técnica para anotação de responsabilidade técnica do serviço de enfermagem, considerando a aprovação do guia de recomendações para o registro de enfermagem, considerando o Código de Ética de 2017, considerando, por exemplo, que ainda tem lá a resolução COFEM 689 de 2022, que normatiza aí a atuação da equipe de enfermagem no cumprimento de prescrição à distância, né? Normalmente isso vai ser aplicado no atendimento pré-hospitalar, nas emergências, né? Nós temos aí a atualização também do suporte intermediário de vida, que necessita permitir que o enfermeiro realize intervenções por prescrição via telefone, por exemplo, à distância, já que ali a atividade vai ser exercida por 2 enfermeiros ou um enfermeiro e um condutor. Mas o que eu quero que você entenda? Nós temos a atualização desses considerandos porque a resolução anterior é de 2009, de lá para cá muita coisa ajustou em relação à atividade da enfermagem, inclusive um novo código de ética foi atualizado em 2017 e precisa ser pauta, por exemplo, para as mudanças das novas resoluções a partir de então. Então, os considerandos são imprescindíveis para que você dê uma lida, para que você estude cada um deles e entenda o que fundamentou justamente a mudança dessa resolução. Então, esses considerandos são o fundamento da mudança daquela resolução que você está lendo naquele momento, tá? Bom, além disso, pessoal, desses 15 novos considerandos, né, essa nova resolução, como eu disse, propõe não usar mais a SAI, uma vez que não está alinhado com a literatura internacional. Wanda Horta trouxe esse termo, sistematização da assistência de enfermagem, muito embora o livro de Wanda Horta é intitulado Processo de Enfermagem, mas nós temos aí a utilização desse termo de uma forma prolongada, que perdurou no tempo. Wanda Horta foi-se embora e ninguém nunca mais atualizou essa perspectiva trazida por Wanda, tá? E aí hoje nós temos ali algumas linhas de estudo que mostram pra gente várias perspectivas do que é sistematização da assistência de enfermagem, o que é processo de enfermagem, e o ponto básico, como eu falei para você, sistematização da assistência de enfermagem transcende o gerenciamento do cuidado
direto ao paciente. Então, tudo aquilo que permite um cuidado posterior a esse paciente é considerado SAI. SAI significa gestão. Coloque essa palavra na sua cabeça, gestão. Troque sistematização por gerenciamento da assistência de enfermagem. Então, tudo que significa gerenciamento, organização, programação, é sistematização da assistência de enfermagem, tá? Em continuidade, pessoal, nós temos aí um outro ponto também, que era a definição de consulta de enfermagem. Essa definição de consulta de enfermagem, embutida no processo de enfermagem em ambientes específicos, trazia também uma grande confusão. Então, na resolução anterior, dizia assim: é obrigatório, não vou dizer com as mesmas palavras, que eu não me recordo quais são as exatas palavras, mas dizia assim: é obrigatório, diante da implementação do processo de enfermagem em locais como ambulatórios, escolas e algumas outras áreas, a implementação do processo, por sua vez, a utilização da nomenclatura de consulta de enfermagem. Ou seja, o processo de enfermagem era aplicado, mas nas escolas, nos ambulatórios, não era processo de enfermagem, o nome não era processo de enfermagem, era consulta de enfermagem. Então, isso trazia uma grande confusão na hora de implementar, na hora de realizar, de fato, a consulta de enfermagem, na hora de prova de concurso, existia uma confusão em relação a isso, porque as bancas também não são muito antenadas em relação às atualizações, né? A gente tem uma grande dificuldade, eu como professora de cursinho digo isso com propriedade, a gente também tem uma grande dificuldade em relação a entender o que a banca está querendo te pedir, né? E essa era uma situação que trazia dificuldade de entendimento também na hora da prova. Hoje não tem mais essa especificação, é processo de enfermagem aonde for aplicado, seja na escola, seja na unidade de terapia intensiva, seja no ambulatório, seja em qualquer local que está sendo aplicado, o nome é o mesmo, é processo de enfermagem. Agora, a consulta de enfermagem faz parte da primeira etapa, né? Na verdade, que é o levantamento de dados, a avaliação de enfermagem, a coleta de dados, tá? Então, nós vamos ver mais adiante. Bom, além disso, nós temos aí alguns outros pontos fundamentais de mudança que essa nova resolução trouxe. Deixou-se claro, então, o que é processo de enfermagem, que não vai ter nenhum tipo de confusão em relação ao processo e sistematização da assistência de enfermagem. Deixou-se claro também a necessidade do suporte teórico, tá? Que nós precisamos ter, o conhecimento de teorias de enfermagem, utilização de modelos de cuidado, utilização de sistemas de linguagem padronizada, instrumentos de avaliação de predição de risco validados, protocolos baseados em evidência. Tudo isso são pontos necessários para a implementação do processo de enfermagem, tá? Nós vamos ter, inclusive, uma aula mais profunda sobre esse tema lá dentro do nosso curso Expert em Diagnósticos de Enfermagem e Raciocínio Clínico, mas eu quis trazer esses apontamentos iniciais para você ter uma compreensão do que está acontecendo, caso você não esteja lá no curso ou não queira participar, não possa participar desse próximo curso, que nós vamos abrir vagas, inclusive, no dia 29 de janeiro, tá bom? De 2024. Bom, em continuidade, pessoal, eu quero trazer quais são as etapas. Bom, anteriormente nós tínhamos histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, que não foi modificado, planejamento, que nós tivemos um pequeno ajuste em relação a isso, implementação e avaliação do processo. Então, nós tínhamos primeiro uma grande confusão entre a primeira e a última etapa, porque a primeira etapa é a avaliação do paciente. A segunda etapa também é avaliação, só que é avaliação do processo, tá? Então, hoje nós temos uma mudança. A primeira etapa compreende a avaliação de enfermagem.
é a coleta de dados, dados objetivos, dados subjetivos, tá? Os subjetivos a partir da entrevista, os objetivos a partir do exame físico, que são realizados inicialmente, pertinentes à saúde do paciente, lembrando que paciente é indivíduo, família e coletividade, e também outros dados que nós podemos utilizar como auxílio da compreensão a respeito da necessidade do paciente. Dados laboratoriais, dados de imagem, testes clínicos, escalas de avaliação. Não tem como você, por exemplo, avaliar um paciente com risco de lesão por pressão se você não compreende o que é uma escala de Braden, por exemplo. Se você não sabe avaliar a possibilidade desse paciente evoluir para uma lesão por pressão, você não sabe o que é uma umidade alterada, você não sabe o que é uma força de cisalhamento, de fricção. Você precisa ter conhecimento de escalas para que você possa atender o seu paciente, levantar dados suficientes para a continuidade da produção de cuidados diretos e gerenciamento desses cuidados, que é justamente por meio do processo de enfermagem. Então, nós precisamos obter informações para que nós possamos partir para a segunda etapa, que é diagnósticos de enfermagem. Então, a primeira etapa, anteriormente chamada de histórico, agora chama-se avaliação de enfermagem. A segunda etapa, pessoal, não modificou. Trata-se ainda de diagnósticos de enfermagem. O que é um diagnóstico de enfermagem? É a identificação de problemas existentes, de condições, de vulnerabilidades ou disposição para melhorar comportamentos de saúde. Esses representam o julgamento clínico que nós temos, e aqui é um ponto fundamental que eu achei maravilhoso em relação à resolução anterior. Então, nós temos uma grande dificuldade atualmente no Brasil, que é de entender o que é um diagnóstico de enfermagem. As pessoas entendem que diagnóstico de enfermagem é a utilização apenas disso daqui, da Nanda International, que inclusive vai atualizar, já tem novas atualizações, coloquei inclusive lá na página algumas atualizações que já estão previstas para a Nanda International, a partir de 2024. Então, as pessoas entendem que diagnóstico é apenas isso, é encontrar um título. Esse título, na verdade, trazido por um sistema de linguagem, como a Nanda, por exemplo, é uma etapa posterior ao raciocínio clínico. Então, a nova resolução deixa isso bem claro. Estes representam o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de enfermagem e saúde da pessoa, família e coletividade. Representa. Se representa, significa que tem algo anteriormente àquilo. E o que é anteriormente àquilo é o raciocínio. É o que eu proponho, inclusive, na construção. A construção lá na nossa página. Inclusive, novamente, dia 29, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Construção de raciocínio clínico, nós vamos ter um estudo de caso, você vai aprender a diagnosticar, você vai ver o tanto que isso é interessante na construção da sua personalidade profissional como enfermeiro, tá? Bom, então o segundo ponto não foi alterado, o terceiro ponto, planejamento de enfermagem. O termo permanece o mesmo, planejamento de enfermagem. Entretanto, nós temos algumas observações, tá? Esse planejamento de enfermagem é o desenvolvimento de um plano assistencial, direcionado à pessoa, família ou coletividade, diante das necessidades que foram avaliadas lá na primeira etapa e diagnosticadas na segunda etapa. Entretanto, o planejamento vai envolver necessariamente priorização de diagnósticos. Anteriormente, a gente faz muito isso como professora de SAI, de processo de enfermagem, que creio que esse termo também vai ser modificado nas ementas das faculdades, das universidades, mas como professora dessa disciplina, normalmente, o que nós observamos também com os outros professores da mesma disciplina? Solicitar ao aluno que ele faça ali 20, 30 diagnósticos de um estudo de caso que foi disponibilizado para ele. Ele sai da faculdade com esse pensamento de que ele tem que fazer 20, 30 diagnósticos de enfermagem para aquele paciente. Isso dificultou muito a implementação do processo, porque as pessoas começam o atendimento já com preguiça. Meu Deus, tem que fazer 30, eu não tenho tempo. Eu tenho que
que passar não sei quantas sondas, eu tenho que fazer o exame físico, eu tenho 2 admissões, eu tenho que 2 altas para ocorrer, estão precisando de leito, a regulação está pedindo de leito, não tenho tempo para isso. E aí as pessoas foram deixando de lado o processo de enfermagem justamente por entender ser burocrático demais. E na verdade não é. Então, nessa nova resolução, nós temos aí especificado que nós precisamos priorizar. O que é priorizar? Lorena, dentro da minha avaliação, para mim faz sentido 2 diagnósticos de enfermagem para as próximas 2 horas. Ótimo! Você vai trabalhar com sua equipe esses 2 diagnósticos de enfermagem para as próximas 2 horas. É assim mesmo. A sua prioridade é a sua avaliação, é a partir da sua avaliação. A avaliação é soberana. Se você avaliou e você entendeu que, por exemplo, a troca gasosa prejudicada é algo fundamental para você nas próximas horas e a dor aguda é algo fundamental para você nas próximas 2 horas, excelente, trabalhe esses 2 diagnósticos com a sua equipe. Produza e gerencie cuidados. Prescreva, isso é produzir cuidados, gerencie. Gente, já aplicaram a escala antes da medicação? Aplicaram a escala de avaliação da dor depois da medicação? Não, gente, não vamos aplicar uma unidimensional, não. Vamos optar por uma escala multidimensional para a gente avaliar esse paciente de oncologia, né? A gente precisa avaliar multimodal, de forma multimodal, o que está causando essa dor desse paciente. A gente entende que não é apenas biológico, também é psicossocial, espiritual e emocional. Então, nós precisamos compreender que a priorização de diagnósticos é fundamental e é imprescindível, porque senão você abarrota a sua equipe de cuidados diante de vários diagnósticos de enfermagem que não fazem sentido para o tratamento desse paciente, para algo que é emergencial, algo que é necessário, algo que é prioridade, tá? Então, nós temos esse primeiro ponto dentro do planejamento. Segundo ponto, determinação de resultados quantitativos e qualitativos, resultados esperados, exequíveis, que são possíveis de executar. Então, muitas vezes, para que a gente tivesse ali eu ia falar descarrego, mas não é essa a palavra, mas que eu pudesse evacuar com aqueles pensamentos da minha cabeça, nossa, tem que ter cuidado para essa situação. Você enchia a prescrição de enfermagem desse paciente, abarrotava a sua equipe técnica que não ia conseguir fazer 1/3 daqueles cuidados que foram prescritos. Então, o que nós devemos fazer? Priorizar, encontrar e identificar intervenções exequíveis que sejam possíveis de serem executadas. E o terceiro ponto que a gente precisa envolver lá na etapa de planejamento, tomada de decisão terapêutica declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções e ações ou protocolos assistenciais. Então, olha, primeira coisa, prioriza o diagnóstico. Segunda coisa, determina os resultados. Terceira coisa, declaro na prescrição os cuidados necessários para atender aquele paciente diante daquelas necessidades identificadas. Tudo bem? Então, anteriormente, nós tínhamos dentro do planejamento determinação de metas e intervenções. Hoje, nós temos ainda essa determinação de metas e intervenções, mas antes disso, nós temos um pontinho fundamental, que é te lembrar que você vai determinar metas e intervenções dos diagnósticos prioritários. Tudo bem? Bom, em continuidade, nós temos a 4ª etapa, implementação. Ainda essa semana, um colega me disse lá na página que tinha uma grande dificuldade em relação à implementação, que não sabia se a implementação era o momento da prescrição ou da execução. Mas o próprio nome, pessoal, o próprio nome já nos deixa claro que implementar é colocar em prática. Então, muitas vezes, as nossas dificuldades são por questões semânticas mesmo. Nós não temos a dignidade de pegar um dicionário e ver o que significa aquela palavra. Então, pessoal, nós precisamos desenvolver esse ato de pesquisa, esse ato de estudo, esse ato de buscar continuamente, porque às vezes uma palavrinha, a compreensão de uma palavrinha destrava todo aquele teu conhecimento sobre aquele assunto. Implementar, colocar em prática, colocar em ação,
execução, é atitude. Implementação é a atitude que nós vamos ter diante da prescrição que foi feita. É a realização das intervenções, é a realização das atividades prescritas no planejamento assistencial. E essa realização é tanto pelo enfermeiro quanto pelo técnico de enfermagem. Bom, a implementação, quarta etapa. E a quinta etapa é justamente a etapa que nós temos de evolução de enfermagem, tá? A quinta etapa corresponde à evolução de enfermagem. Anteriormente, essa etapa, quinta etapa, ela era chamada de avaliação do processo. Hoje vai ser chamada de evolução de enfermagem, que compreende justamente a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem, que foram implementados para o paciente, família, coletividade, indivíduo, família e coletividade, e essa etapa permite a análise e a revisão de todo o processo. O fundamento é o mesmo, só a nomenclatura que modificou. O fundamento é o quê? Avaliar se está tudo ok, se o processo realizado até aqui foi suficiente para mudar a vida daquele paciente, para atender às necessidades daquele paciente. E se não foi suficiente, por que não foi? O que aconteceu? A minha equipe estava preparada para realizar esse cuidado prescrito? Eu, enfermeira, tinha a cobertura que o meu colega que fez o processo de enfermagem no plantão anterior e prescreveu o curativo que vai acontecer hoje, eu tinha a cobertura que ele prescreveu? Tá petrolato lá, mas eu não tenho petrolato aqui para poder fazer o estímulo da angiogênese desse paciente, a granulação desse tecido, a epitelização desse tecido. Eu não tenho essa cobertura. Então, nessa etapa de evolução, por que evolução? Nós vamos evoluir, nós vamos escrever o que aconteceu. Peguei o paciente desse modo, identifiquei tais diagnósticos, foram determinadas tais metas com tais intervenções prioritárias diante dos diagnósticos prioritários, equipe capacitada para realizar as atividades prescritas, presentes em prescrição de enfermagem, acompanhado por tantos dias. Entretanto, o paciente apresentou grave piora no processo de implementação dos cuidados, com perfusão periférica ruim, troca gasosa ruim, franca infecção, dificultando a progressão da cicatrização da ferida. Evoluir, dizer qual é a evolução. Pense na evolução dos macacos, por exemplo, né? Na teoria da evolução dos macacos. Começou de uma forma e foi evoluindo. É isso, está descrito na história. Você vai escrever a história do paciente, você vai escrever como que você pegou esse paciente, como foi o processo de admissão desse paciente, o que está acontecendo com esse paciente, quais foram os cuidados, as tomadas de decisão e os resultados que foram alcançados diante dos cuidados prescritos. É simples, pessoal, é simples. Esse ponto já traz aí uma observação muito importante, que nós ainda temos muita dificuldade, que é, quem faz evolução? Técnico faz evolução? Não, técnico não faz evolução. Quem faz evolução é o enfermeiro, porque é ele que produz e gerencia o cuidado. O técnico de enfermagem participa de modo colaborativo no processo de enfermagem. Como? Levantando as anotações de enfermagem após a implementação dos cuidados, que é a outra forma de participar colaborativamente. O técnico implementa os cuidados que foram prescritos pelo enfermeiro. Durante o processo de implementação de cuidados prescritos pelo enfermeiro ou cuidados que são de modo geral protocolares, ele vai gerar as anotações de enfermagem. Nós, em um outro momento, para fazermos a evolução desse paciente, vamos avaliar a anotação. Deixa eu ver aqui o que esse técnico de enfermagem anotou aqui nas anotações de enfermagem diante do cuidado. Deixa eu ver. Nosso paciente tá com a nutrição
fechada. Deixa eu ver por que esse técnico fechou a sonda, a oferta da nutrição enteral. O paciente teve 2 episódios de vômito. Ah, Lorena, você fechou a sonda nasoentérica. Tô vendo aqui que ele teve 2 episódios de vômito. Quando for assim, você me avisa diretamente para que essa decisão também parta do meu conhecimento, tá? Então, nesse caso, a gente não tem aí indicativo de fechar. O paciente não teve um drenado aí de uma quantidade significativa que o nosso protocolo permite, então nós vamos continuar ofertando a nutrição desse paciente. Pronto. Então, as anotações de enfermagem te dão base para a compreensão a respeito do que está acontecendo com o paciente diante dos seus cuidados. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês era isso. Essas são as observações da nova resolução. Nós ainda não temos aqui a revogação da 358, creio que ela por completo não será revogada, apenas os parágrafos que falam sobre o processo de enfermagem serão atualizados, creio que sim, mas a gente ainda está aí na expectativa se vai sair uma nova resolução sobre gerenciamento, se vão ajustar a resolução 358 para a resolução apenas de gerenciamento, de modo que você tem que entender que agora nós temos uma nova resolução para o processo de enfermagem e dentro dessa resolução não fala nada sobre SAI, que é a resolução 736 de 2024, que você pode acessar aí pelo seu computador, na sua internet ou pelo seu celular. Bom, essa aula ela vai ser disponibilizada para vocês que estão aqui nesse grupo, no grupo que tem interesse em participar da aula do dia 29. No dia 29 nós teremos uma aula falando sobre processo diagnóstico, então a minha pretensão é te fazer pensar, te ensinar a pensar e te ensinar a diagnosticar. Você vai sair da aula diagnosticando sem ter nada nas mãos. Olha a pretensão, que legal. Então, você vai aprender a olhar para o seu paciente e ter o julgamento necessário para diagnosticar. Diagnosticar não é ter uma linguagem padronizada nas mãos. Isso aqui é um outro momento que nós vamos compreender também. Então, eu te convido para o dia 29 participar no mesmo horário, às 8 horas, da nossa aula que vai te ensinar a ser um enfermeiro diagnosticador, tá? Então, vamos melhorar aí seu raciocínio clínico, vou te ensinar pontos específicos para poder ativar esse pensamento clínico, diagnóstico e crítico, tá? Para você ser realmente um enfermeiro pensador, um enfermeiro que pensa como enfermeiro e que, por consequência, age como enfermeiro. Estamos cansados de enfermeiros que queiram agir como médicos. Você não é médico, você é enfermeiro e eu quero que você haja como tal. Esse é o primeiro passo para a nossa valorização. Então, a valorização da enfermagem começa no nosso plantão, começa com o nosso pensamento ajustado, a nossa fala ajustada, as prioridades ajustadas, ajuste também de atitude. Te espero então no dia 29 às 8 horas da noite. Até lá!